Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 8 de agosto de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Ataque contra a logística russa a 2.000 quilômetros. A verdade sobre os interceptadores de mísseis. E o povo ucraniano recusa ceder o Donbás para a Rússia. Donbás engloba as províncias de Donetsk e de Luhansk. Este vídeo revela o ataque drástico com drones a 2.000 quilômetros da linha de frente que destruiu mais um centro logístico da gigante russa Wildberries em Ekaterimburgo na data de ontem. Apresentamos também dados oficiais sobre o combate aos mísseis balísticos da Rússia e a realidade do povo ucraniano que recusa ceder Donbás em pesquisas recentes, agora dessa semana. Assista a este conteúdo verdadeiro, exclusivo, até o final para entender a verdadeira geopolítica do conflito. Inscreva-se no canal agora mesmo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente a sua opinião sobre esses acontecimentos. São muito importantes no desenvolvimento que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Vamos falar inicialmente sobre este ataque drástico a 2.000 quilômetros da linha de frente da Ucrânia. As forças ucranianas demonstraram mais uma vez a sua capacidade de alcance estratégico ao realizar um ataque de precisão contra um centro de logística crucial dentro do território da Rússia. O alvo desta operação de grande impacto foi o complexo da gigante russa de comércio eletrônico, principalmente, que hoje virou o seu principal produto, mas ela atua em todos os segmentos praticamente. Ele está localizado na cidade de Ekaterimburgo. Esta ação militar ganha relevância extrema pelo fato de o alvo estar situado a quase 2.000 quilômetros de distância da linha de frente, mostrando que nenhuma instalação russa está segura. As primeiras imagens, gravações em vídeo começaram a circular nas redes sociais da Rússia por volta das 5 horas da manhã no horário local. Na data de ontem, horário local lá, né? Ekaterimburgo, eu não me lembro bem, mas acho que umas 9 horas na frente do nosso horário. Os registros visuais, horário brasileiro, horário de Brasília, né? Os registros visuais mostraram colunas densas de fumaça escura, subindo das instalações da Wildberries, confirmando o sucesso da penetração e explosão dos drones nos alvos. A gravidade da situação forçou a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia, conhecida como Rosaviatsia, a impor restrições temporárias de voo de forma imediata no aeroporto de Koltsovo, em Ekaterimburgo. O impacto dos drones no armazém provocou um incêndio de proporções gigantescas, conforme detalhado por relatórios operacionais já na manhã de ontem, do dia 7 de agosto. O enviado presidencial ao distrito, Artem Joga, ele tentou minimizar esse fato, esse acontecimento, afirmando que 800 pessoas foram evacuadas e ninguém se feriu. Procurou fixar-se nisso e não na destruição do depósito, né? As operações de distribuição da empresa russa naquela área tiveram que ser temporariamente paralisadas e redirecionadas para outros locais mais distantes. Este ataque cirúrgico ao armazém da Wildberries não é um evento isolado, mas faz parte de uma campanha ucraniana muito mais ampla e planejada contra a economia de guerra da Rússia. A varejista russa atua diretamente na distribuição de produtos de dupla utilização que servem de insumos fundamentais para a produção de armas utilizadas pela Rússia no fronte. A campanha contra os centros logísticos da Wildberries teve início no final de julho e ganhou intensidade total nas semanas seguintes. Até o presente momento, as forças ucranianas, que alvejaram com sucesso cerca de 20 instalações logísticas desse tipo em diversas regiões da Rússia e também na Crimeia ocupada. Drones destroem logística da Rússia. A eficiência dos ataques ucranianos no coração do território da Rússia serve como uma resposta direta às ações brutais cometidas pelas forças criminosas de Moscou.
Em 5 de agosto, as forças russas haviam realizado um bombardeio em larga escala, utilizando uma combinação pesada de mísseis e drones contra o território da Ucrânia. O alvo principal daquele ataque terrorista foi a capital ucraniana, Kiev, e toda a região metropolitana ao redor da cidade. Os mísseis russos atingiram intencionalmente infraestruturas críticas na região de Kiev, complexos residenciais, o que é mais triste, atingindo alvos civis, pessoas e diversos armazéns carregados com mercadorias internacionais, bem como mais alguns diversos locais. A destruição provocada pela Rússia gerou prejuízos financeiros substanciais para grandes empresas globais que operam em solo ucraniano. Entre as marcas internacionais severamente afetadas pelos bombardeios dos russos, na cidade de Kiev, estavam as empresas alemãs Lick, Moly e Puma. A montadora japonesa Toyota também sofreu perdas, além da operadora postal ucraniana Nova Post e do mercado online Rosetka. A gigantesca varejista Epicenter-K e a popular rede de supermercados Silpo também registraram danos profundos em seus estoques devido à ação criminosa da Rússia. A resposta ucraniana, ao golpear a cadeia de suprimentos russa a 2.000 quilômetros de distância, prova que o preço da agressão está sendo cobrado diretamente dentro da própria Rússia. E a verdade sobre os interceptadores, mísseis interceptadores. No campo da defesa aeroespacial, o Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou dados cruciais e realistas sobre os desafios enfrentados no mês de julho. Relatórios oficiais apontam que a Ucrânia interceptou 29 dos 195 mísseis balísticos lançados pela Rússia ao longo de todo o mês de julho. É uma taxa de interceptação muito pequena, já foi muito melhor. Normalmente passavam muito poucos mísseis, agora está passando a maioria. Por quê? Porque está faltando na defesa da Ucrânia os mísseis interceptadores Patriot, o PAC-3, Então, esse é o grande problema, e o Putin e Donald Trump já disse claramente que ele também precisa dos mísseis, então já mandou recado: não vou mandar míssil nenhum Patriot para a Ucrânia. E isso, na minha opinião, é acertado até com Putin. Então, Putin está fazendo o que quer. O número reflete diretamente uma escassez crítica e severa de mísseis interceptadores para os sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente. O Ministério da Defesa declarou textualmente que as forças de defesa operaram sob condições extremas de desabastecimento para conter o terrorismo balístico da Rússia. A lista de armamentos pesados disparados pela Rússia inclui os temidos mísseis balísticos Iskander-M e as variantes 48N6DM. Além do arsenal próprio, a Rússia utilizou mísseis balísticos KN-23, fornecidos diretamente pela Coreia do Norte para flagelar as cidades ucranianas. O relatório técnico também mencionou o uso de mísseis Zircon, que a propaganda russa promove como mísseis de cruzeiro hipersônicos. No entanto, as análises de destroços feitas recentemente sugerem que o Zircon realiza uma trajetória de voo quase balística, facilitando certas abordagens da defesa ucraniana. Apesar da falta de munição interceptadora, o relatório traz um dado importante sobre as falhas técnicas da própria Rússia. Outros 40 mísseis balísticos disparados pela Rússia falharam completamente durante o voo e caíram sem conseguir atingir seus alvos planejados. No segmento dos mísseis de cruzeiro, a Rússia lançou um total de 265 projéteis contra o território ucraniano no mesmo período. Este arsenal contou com os mísseis das variantes Calibre, Iskander-K e os mísseis de longo alcance KH-101. Nesta categoria, a eficácia da defesa ucraniana foi muito superior, conseguindo abater 187 mísseis de cruzeiro russos antes que causassem destruição. O povo recusa ceder Donbass, Além dos fatores puramente militares, a resiliência sociológica da população ucraniana continua a frustrar os planos da rendição traçados pela Rússia. Uma pesquisa detalhada e recente, conduzida pelo renomado Instituto Internacional de Sociologia de Kiev,
revelou dados impressionantes sobre a mentalidade atual da população ucraniana. De acordo com o estudo, exatamente 60% dos cidadãos ucranianos se opõem de forma categórica a qualquer tipo de concessão territorial à Rússia na região de Donbass. Ao mesmo tempo, essa mesma proporção de 60% manifestou que apoiaria um congelamento dos combates na atual linha de frente, desde que a Ucrânia receba garantias internacionais de segurança rígidas. Os dados numéricos mostram que 33% dos entrevistados indicaram alguma disposição em aceitar perdas territoriais nas regiões de Donetsk e Luhansk para encerrar o conflito. O grupo ressaltou que consideraria tal decisão uma concessão extremamente dolorosa e difícil. O levantamento estatístico apontou que apenas 7% dos participantes da pesquisa declararam estarem totalmente indecisos sobre a questão territorial. 7%. Outro ponto fundamental revelado pela pesquisa do Instituto de Kiev demonstra que o povo está plenamente ciente da realidade prolongada do conflito. A maioria absoluta dos ucranianos não nutre falsas ilusões de que a guerra iniciada pela Rússia terminará no curto prazo. Segundo a pesquisa, cerca de 45% dos cidadãos entrevistados afirmaram convictamente que acreditam que os combates vão se estender além do segundo semestre de 2027. Por outro lado, uma fatia de 21% expressou a esperança de que a guerra possa encontrar um desfecho até o encerramento do ano corrente. Outros 15% dos participantes responderam que prevêem o fim das hostilidades para o transcorrer do primeiro semestre de 2027. O grupo dos indecisos sobre o tempo de duração da guerra somou 19% do total de pessoas consultadas pelos pesquisadores. A demonstração mais clara de força popular foi o crescimento expressivo no índice de paciência estratégica da sociedade ucraniana. A parcela de cidadãos dispostos a suportar o fardo da guerra pelo tempo que for estritamente necessário subiu para um número muito nítido e muito claro de 61%. 61% do tempo que durar a guerra vai suportar a guerra. Isso que é vontade. Eles não abrem a porta para o exército americano e muito menos para os russos, né? Parece que alguém que está abrindo a porta se os Estados Unidos quiserem invadir. Lá não tem não. O povo vai firme. O povo é espartano, né? São os 300 de Esparta. Honra, glória, né? É isso aí. Esse número representa uma recuperação moral fantástica, considerando que o índice havia oscilado para baixo, atingindo 48% em abril de 2026. A amostragem científica foi realizada entre os dias 20 de julho e 3 de agosto, tendo seus dados finais publicados em 7 de agosto de 2026. Os pesquisadores ouviram o total de 974 pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, cobrindo diversas regiões que permanecem sob controle legítimo do governo da Ucrânia. Os dados expostos nesse relatório minucioso deixam claro que a guerra entrou em uma fase de atrito profundo, onde a logística e a vontade popular é que estão definindo os rumos da guerra. Ou seja, o povo não quer entregar a Ucrânia. Então Zelensky não entregará a Ucrânia, né? Ele tem sido muito fiel ao que o povo quer. A capacidade ucraniana de golpear infraestruturas estratégicas russas a 2.000 quilômetros de distância prova o avanço tecnológico e a ousadia tática de suas forças armadas. Mesmo enfrentando uma escassez severa de mísseis interceptadores contra o terrorismo balístico de Moscou, a resistência técnica e a resiliência do povo ucraniano permanecem inabaláveis. A recusa da maioria em ceder o Donbass sem garantias reais demonstra que a estratégia da Rússia de quebrar o moral da sociedade falhou completamente. O cenário exige um fornecimento contínuo de baterias antiaéreas, de mísseis antiaéreos, de foguetes antiaéreos pelo Ocidente, para que a Ucrânia possa blindar os seus céus enquanto destrói o coração econômico da Rússia. E é isso que está de fato acontecendo. A Rússia está sendo destruída e acha que Donald Trump não vai mandar. Tudo bem, não mande, mas a Ucrânia já está desenvolvendo os seus mísseis. Vai demorar alguns meses, mas vai ter os antídotos que vai parar esses ataques aéreos
da Rússia, dos mísseis da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem, aqui vocês viram a verdade. Peço a todos, a Deus, que por vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a Ucrânia, que Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.